Joyce, o que acontece se eu morrer? O que acontece com o meu financiamento? Chegou o dia de você aprender a fazer simulação em casa ou ao menos entender um pouquinho do que é o financiamento Minha Casa Minha Vida. E com certeza o maior diferencial do programa Minha Casa Minha Vida para outros tipos de financiamento, com certeza, é a taxa de juros. Enquanto outros bancos, como por exemplo Itaú, Santander, Bradesco, estão com taxa de juros de 10,5% a 12,5% ao ano, Minha Casa Minha Vida está correndo entre 4% a 10,5%. Outros dois diferenciais da Minha Casa Minha Vida, começando pelo auxílio subsidial. É como se fosse um dinheiro de graça que o governo federal te dá para te ajudar a pagar a casa e você não precisa devolver de volta. Porém, não é todo mundo que consegue pegar esse auxílio subsidial. Um outro diferencial é o prazo de pagamento. Você tem até 35 anos para pagar, em torno de 420 vezes. Tipos de imóvel eu posso comprar: imóvel usado, imóvel novo e aquisição e construção ou construção em terreno próprio. Vamos supor que você foi aprovado e você quer imóvel usado. Então é solicitado o engenheiro da Caixa para ele fazer uma avaliação daquele imóvel, para realmente constar e analisar para ver se ele vale o que você está falando que ele vale. Imóvel de madeira não passa no financiamento. Imóvel misto de alvenaria e madeira também não passa. Imóvel rural também não passa. E imóvel comercial também não passa, porque o programa Minha Casa Minha Vida é para residencial, não comercial. A parte que é essencial e muitas pessoas têm dúvida: o imóvel precisa ter registro. Tem que ter a verbação na casa da escritura, tem que ter o projeto. Casa com contrato de gaveta não passa, não. Se for só a compra do terreno, também ele precisa estar escriturado. Terreno com lote não financia. Isso se dá também para quem está querendo financiar. Precisa estar com a documentação em dia, CPF limpinho. Porque se tiver com restrição no CPF, você é negado. Ou muitas dívidas de cartão de crédito, muita coisa que está comprometendo o seu nome. Pode acontecer de não que reprovar, mas dar um comprometimento na renda e você pegar menos financiamento, porque a Caixa, ela não pode comprometer mais do que 30% do seu salário. Então, se a dívida já está comprometendo isso, a Caixa não libera, ou libera só que bem menos. Joyce, até com quantos anos a pessoa consegue financiar? Quantos a pessoa precisa ter? Primeiro, acima de 18 anos, eu tenho 100 anos, eu posso? Não, você não pode. Existe uma regra chamada a regra dos 80. É somado a sua idade mais o prazo do financiamento. E esse prazo com a sua idade não pode passar de 80 anos. Eu vou deixar uma planilha aqui que vocês vão entender as idades com prazo de pagamento. E que renda que eu tenho que apresentar para a Caixa? Primeiro, você tem que provar que realmente você ganha aquilo que você está falando que você ganha. Como é que funciona isso? Se você é de empresa privada, carteirinha assinada, então você prova com o seu holerite, comprova com o seu contra-cheque. Se você for autônomo, trabalha por conta, aí você declara a renda. Você usa a declaração do imposto de renda, mais a movimentação bancária dos últimos 6 meses que você movimentou. Se for produtor rural, você também pode apresentar as notas dos últimos anos, por exemplo, notas de gado, notas de leite. É claro que com as notas existem algumas outras regras que eu não vou conseguir falar tudo nesse vídeo, mas por isso que tem aquela parte de consultoria para entender exatamente como é que funciona se caso você for produtor rural. Alguns tipos de aposentadoria, não são todos, conseguem se enquadrar também. Você pode usar só a sua renda ou você pode compor renda também. Você pode compor renda com seu parceiro, cônjuge, esposa, marido, em união estável, até mesmo homoafetivo, familiares diretos, como por exemplo mãe, pai, vô, tio. É claro que lembra daquela parte que eu falo sobre a idade? Dependendo aí de quem você for compor renda e a idade dele já for um pouco mais avançada, pode não ficar tão interessante mais para o seu financiamento. E a Caixa permite que você componha renda com pessoas sem nenhum grau de parentesco, como por exemplo, você pode juntar renda com amigo, com namorado, com namorada. É claro que você será coproprietário. Cada um terá uma porcentagem em cima da escritura. O banco, ele sempre usará a idade do mais velho para calcular o prazo de financiamento. E quais são as vantagens e desvantagens de compor renda?
A vantagem é que às vezes você consegue comprar um imóvel melhor, bem mais localizado, maior. Quais são os riscos e o cuidado que você tem que ter? Primeiro, se vamos supor que tem umas 3 pessoas envolvidas ali no financiamento, se acontecer de ter uma briga, uma desavença, para vender vai precisar de todo mundo assinar. Uma outra coisa também é que todos usam o FGTS. Então, todos que tiver naquele financiamento ali, eles não podem fazer outro financiamento, a não ser se quando eles tirar aquele do nome deles. A dica, se você decidir juntar renda mesmo com alguém, é que você faça um contrato de gaveta ali com aquela pessoa para ter um pouquinho de segurança a mais. Joyce, o que acontece se eu morrer? O que acontece com o meu financiamento? Primeiro, quando você financia, você paga um seguro chamado MIP, que é por morte ou invalidez permanente. Se você financiou sozinho, é acionado esse seguro e ele cobre e paga 100% da sua dívida e a sua casa fica para os seus herdeiros sem dívida nenhuma. Agora, se você compõe renda com alguém, é quitada de uma forma parcial. É quitado só a sua parte, porém o restante ainda fica em ativo para quem está vivo. Se sua renda for de um salário mínimo até 4.500, você consegue financiar o imóvel, seja usado ou aquisição e construção de até 220 mil. Se a sua renda for acima de 4.500 até 12 mil, você consegue comprar imóvel usado ou aquisição e construção de até 550. Lembrando que eu tô falando isso de uma forma muito enxugada. Bora para a simulação, que ao decorrer aqui do simulado eu vou explicando para vocês o porquê de uma coisa, o porquê de outra coisa. A primeira coisa que vocês vão fazer é acessar o navegador de sua confiança e vai pesquisar CIOP, Habitação Caixa. O que é esse CIOP? É o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. É como se fosse o painel de controle do dinheiro do governo, no vocabulário assim mais simples. É o orçamento da União. Nessa página que vai abrir, você não precisa colocar o seu login nem senha. Você vai direto para o simulador habitacional. Aqui você vai acessar direto nos dados iniciais. Lá em cima tem a opção física e jurídica. Você sempre vai colocar pessoa física. Vai colocar que tipo de financiamento você quer, se é residencial, quer comercial, se é rural. Aqui para nossa região, o residencial é o que funciona, é o que tem a taxa de juros na qual eu expliquei para vocês. Lá embaixo vem a seguinte opção, você quer o quê? Para imóvel usado? Você quer imóvel novo? Você quer construção? Você quer construção em terreno próprio? Vamos colocar, por exemplo, construção. O que significa construção? É como se fosse aquisição. Por exemplo, o lote onde a construção será edificada está alienado ou hipotecado, então você não precisa selecionar essa opção. Vamos direto ao ponto, o valor do imóvel. Vamos colocar aqui o imóvel de aquisição e construção de aproximadamente 200 mil. O que significa esse 200 mil? A gente está ofertando para a Caixa que o terreno que a gente vai comprar, mais o projeto da casa que a gente quer fazer, os dois equivalem a 200 mil. Isso não significa que é o valor que a Caixa vai liberar. Em cima desse valor, a Caixa vai analisar entre 50% a 80% do que ela pode liberar para você. Embaixo você coloca o estado e a cidade no qual você mora, então é Machadinho, vamos por aqui. Tem duas alternativas embaixo. Possui imóvel nessa cidade? Se você colocar aqui possui, você já não vai poder financiar Minha Casa Minha Vida, porque você não pode ter casa no nome para financiar. Não precisa selecionar nenhum desses dois. Você vai clicar em próxima etapa. No que você clicou em próxima etapa, vão pedir o CPF. Pode pôr o seu CPF aqui ou o CPF de quem você está fazendo a simulação. Adicione o número para contato, pode ser o seu ou pode ser um aleatório. E nessa parte de renda bruta familiar mensal, você não vai mostrar para a Caixa só aquela parte líquida, que é o que você recebe ali no final do mês. Você tem que mostrar para ela o valor total bruto, aquele sem recolhimento, aquele sem desconto nenhum. Normalmente é o total de vencimentos. Eu vou deixar um exemplo de um contra-cheque aqui. Na sequência tem essas opções para vocês marcar. Basicamente vai ter duas opções só que vocês marcam aqui. Primeiro que vai ser essa, se você possui mais de 3 anos de carteira assinada, não precisa ser na mesma empresa e nem precisa ser consecutivo. Se fosse somar todo o tempo que você já trabalhou, passou de 3 anos? Se sim, coloca aqui, porque você vai ter uma redução de 0,5% na taxa de juros e também, se tiver FGTS parado, você pode converter ele na entrada da casa. Uma outra opção aqui, que se você possui mais de um comprador ou dependente da proposta. É somente essas duas opções se você se enquadrar. Você vai clicar em próxima etapa e vai aparecer essas 3 opções.
Programa Minha Casa Minha Vida, recurso FGTS, construção em terreno próprio. Se for o seu caso, se você já tem terreno, você vai selecionar essa opção. Caso ao contrário, você não tem o terreno, você vai clicar na segunda opção, onde fala Programa Minha Casa Minha Vida, recurso FGTS, compra de terreno e construção. Aqui é basicamente uma simulação já pronta que eles te mandam. Porém, tem algumas formas aqui que a gente pode alterar e pode facilitar ou se enquadrar melhor no seu perfil. O prazo máximo que eles vão liberar aqui sempre vai colocar em 420 meses. O teto, 35 anos, se você contratar 35 anos de financiamento, de crédito, vai estar reduzindo uma parcela menor, porque diluiu em mais vezes a parcela, então ela vai ser menor. Porém, os juros acaba sendo um pouquinho mais alto. Pode ser que nesse motivo não é tão compensativo assim. A maioria faz em 360 vezes, que são 30 anos. Normalmente em 30 anos é um juros até ok, a parcela não fica tão cara. Esses 5 anos aí de diferença, de 30 para 35 anos, pode dar muita diferença na questão de juros. Tem a parcela no modo saque, que é um sistema de amortização constante, o nome já diz, que é aquela que você consegue amortizar todo mês se você quiser. A parcela inicia mais alta e depois de um tempo ela começa a reduzir, que é aquela famosa escadinha. Então é menos juros que você paga. Você não deixa de pagar juros, você paga, só que você paga menos. Tem a tabela Price, a maioria escolhe a tabela Price, porque ela é mais flexível, ela é mais acessível. A tabela Price é basicamente um sistema de amortização francês, que ela se mantém, é um pré-fixado. Vamos supor que você tenha entendido tudo que eu falei. O que saiu aqui não te agradou tanto. Daí você pode clicar aqui, ó, alterar. Você pode tirar aquele valor de entrada, você pode deixar zerado lá em cima, só pra gente ter uma noção lá na frente. Prazo escolhido. Se você escolheu em 360 parcela, que é o que eu recomendo, apesar de que tem que ver qual que é a sua realidade, tem que ver qual que você vai escolher, se é Price ou se é a saque. A saque tem essas vantagens que eu falei, porém pode ser que ela libere menos financiamento. Lembra que ela inicia com parcela alta e a Caixa não pode comprometer mais do que 30% da sua renda. Então, se ela vê que o modo saque está comprometendo mais do que 30% da sua renda, ela deixa pegar menos financiamento, ela libera menos. Mas vamos supor que você colocou aqui no modo Price. E quando é calculado, entra uma nova simulação, talvez essa nova simulação esteja de acordo com a sua realidade. É só você arrastar para baixo que você vai conferir as opções de juros, de prestação. Aqui você sempre vai usar os juros efetivos, normalmente é os juros mais altos. A taxa de juros é de acordo com a sua renda, então quanto mais você recebe, mais taxa de juros você paga. Quanto menos você recebe, menos juros você paga. A prestação você sempre vai calcular na mais cara que tiver. Por exemplo, você vai usar essa mais cara e o cálculo sempre vai ser em cima da mais cara. Basicamente aqui nessa tela você vai focar só na taxa de juros e na prestação. Se você for levar 30 anos para pagar ela, você vai pagar umas 3 casas. Por isso que as pessoas entram com a opção de amortização. Afinal, quanto que vai estar valendo a sua casa daqui 30 anos?